salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E hoje a gente vai falar sobre os jogos da rodada aí do último dia 29 de março. Vamos falar sobre a vitória do Lakers sobre o Chicago Bulls, vitória categórica, com todo mundo disponível, LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves. Voltamos, hein, Brunão? D'Angelo Russell, exatamente. O Lakers venceu de forma categórica e tá mostrando que pode dar trabalho nos playoffs se conseguir essa vaga. Será que ela vem? Vamos falar aqui sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre o retorno do Kevin Durant ao Phoenix Suns, depois de 10 jogos fora por conta de uma lesão, que ele finalmente pôde estrear em casa pelo time de Phoenix e venceu o Timberwolves. Vamos falar também no último bloco sobre a Conferência Leste. Vamos fazer um panorama do Leste, das vagas que ainda estão em disputa e dos times que já estão classificados. Porque a gente tem falado muito do Oeste aqui, mas o Leste também promete bastante disputa, especialmente nas vagas pelo play-in. Mas antes de começar, Filipão, já sabe, né? Curte o vídeo aí. Agora, faz a boa. Faz a boa pra nós aí. Se você tá aqui assistindo a gente, já curta o vídeo pra ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. E se você estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, considere assinar o canal pra receber todos os conteúdos aqui do 3 pontos e a falta. A gente tá fazendo vídeos toda semana acompanhando as rodadas da NBA. E nos playoffs não será diferente. Vamos acompanhar tudo aqui. Você vai ter as análises, vai ter os comentários e vai ter aí tudo sobre essa pós-temporada que promete muito. Antes dos playoffs, Filipão, estamos aí na reta final da temporada regular e eu acho que eu nunca vi tanta vaga ainda em jogo, faltando tão pouco para a temporada regular acabar. E o Lakers parece que pode dar trabalho com esse time titular aí, hein? Como é que você vê isso? Você tocou em vários pontos muito legais, Bruno. O primeiro ponto, obviamente, é o fato de que o play-in foi um grande acerto mesmo, né, cara? A gente tá tão longe da temporada regular e os times estarem tão investidos ainda, né? Quase todos os times com muita chance de vencer ainda geram esses jogos tão incríveis que a gente tem visto. Portanto, Bruno, ontem a gente, né, queria uma resposta. A gente terminou o vídeo de domingo, de segunda-feira, dizendo isso, e eu engajei com o pessoal nos comentários falando exatamente isso. Cara, o Lakers tem uma resposta muito grande para dar nesse jogo de quarta-feira contra o Bulls. Qual time a gente vai poder esperar? Qual mentalidade? Esse time tá querendo ganhar mesmo? Está pronto mentalmente para ganhar? E a resposta veio. O time entrou com outra mentalidade, foi mais físico desde o começo, se impôs dos dois lados da quadra. E quando eu vi o D-Lo começando, como você mesmo colocou, Bruno, a gente viu esse time titular pela primeira vez em muito tempo, e, cara, ficou claro que esse time é muito forte, muito competitivo, muito versátil. Eu me arriscaria dizer, Bruno, que se esse time tivesse começado junto desde o começo do ano, o Lakers jamais estaria nessa situação. Esse time completo, esse time titular, com esse elenco profundo, estamos falando de time que deveria brigar pela terceira, pela quarta seed, no mínimo, na minha opinião. Então, Bruno, o jogo ontem em si começou muito intenso, como eu mencionei. O Lakers entendeu a importância da partida, entendeu, né, que não podia ser apático como foi lá em Los Angeles, e começou num ritmo frenético, muito bom na minha opinião. Atacou em transição, que pra mim ainda continua sendo a melhor arma desse time. Eles são mais imparáveis ainda quando atacam rapidamente. As bolas de 3 caíram, portanto, né, porque confundiu, não deu tempo para esse perímetro físico e atlético do Bulls conseguir se arrumar, criou uma vantagem considerável. O Bulls até encostou antes do intervalo, mas teve uma mudança muito sutil na conversa do Coach Ham com o time nesse break, que o time volta, Bruno, entendendo que a ofensiva do Lakers era melhor orquestrada não pelos armadores, mas pelo LeBron e pelo AD. Então, a gente viu que o time voltou com o LeBron puxando a bola, o LeBron fazendo o papel da armação, e o AD vindo no pick and roll, na cabeça do garrafão, pedindo a bola. Ou seja, o time acionou o AD, e por isso ele foi tão agressivo no segundo tempo, Bruno. Como eu mencionei, cara, 38 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e 2 blocos, Bruno. Se no jogo passado ele foi o oposto disso, né? Ele teve 8 arremessos de quadra só, tentativa de arremesso de quadra só, e ele teve 20 ontem, e converteu 13. Se ele foi 6 vezes para a linha de arremesso livre no último jogo, ele foi 14 ontem e fez 11. E o nível de concentração, o nível de fome, o nível de raça que ele estava entregando era tanto, teve 0 turnover, Bruno. Então, cara,
é meio que batata. Se o AD joga como ele jogou ontem, o Lakers domina, o Lakers vence. Quando ele não joga, quando ele não tá entregue, investido, o Lakers sofre. Mas créditos, Bruno, justamente ao retorno do D'Lo para esse time titular. Quando ele volta, por ele ser um armador um pouco mais físico, que, portanto, ele contém melhor o perímetro adversário, ele também oferece uma coisa que o Dennis Schroeder não oferece, que é, por ele ser um arremessador melhor, Bruno, ele fica mais no perímetro. Então ele alarga mais esse time, ele tira mais o Lakers do garrafão e dá mais espaço pro Anthony Davis ser físico. 17 pontos pro D'Lo, e que mais chamou atenção, Bruno, mais 35 no plus-minus, cara. Foi o maior plus-minus do jogo de D'Angelo Russell. Então este é o impacto do D'Lo. Falamos de D'Lo, falamos de AD, Brunão. LeBron James, eu gostei, cara, que você guardou o melhor pro final. Eu LeBron, não ia, na minha anotação aqui ia ser o AD, cara, mas pela construção do argumento aqui, eu não tive como falar do AD antes. Mas se você quiser falar do LeBron um pouquinho antes aí, Bruno? Não, assim, eu acho que realmente a gente tava até conversando isso ontem, né, assistindo ao jogo, e é muito impressionante a diferença que o LeBron faz em quadra, assim, não apenas pela qualidade individual dele, mas assim, pela maneira como ele muda o time, né, cara? A gente viu o LeBron, ele consegue ajudar a armar a jogada, ele consegue melhorar o time defensivamente, ele tem uma presença física muito forte. Isso. Ele é habilidoso, é um negócio que, assim, a gente fala muito sobre esses jogadores que são um encaixe perfeito, né, assim, você coloca esse cara no time, o time melhora automaticamente, né, e assim, eu acho que o LeBron, ele consegue fazer isso por essa versatilidade gigantesca, e a gente viu, né, assim, vários dos problemas do Lakers nos últimos jogos, né, problemas defensivos, a falta de proteção ali no garrafão, uma certa dificuldade às vezes em conseguir achar esses espaços. O LeBron, ele marca todas essas caixinhas, né, cara? Ele corrige tudo, Bruno. A mera presença dele em quadra acarreta em tantas mudanças, tanto mentais pro Lakers positivamente, quanto problemáticas pro adversário, que tem que se adaptar constantemente, cara. Ontem o time foi, assim, era da água pro vinho. O LeBron entrava no jogo, Brunão, parece que tudo fluía, né? Parece que se você azeitava a máquina ali, a engrenagem rodava. Se tirava o LeBron, o time meio que perdia um pouco dessa velocidade. O time não tinha essa fluidez. O time parava muito, segurava muito a bola. A segunda unidade não conseguiu tirar proveito. Então, cara, como tem gente que não dá os créditos ao LeBron, Bruno? O LeBron, com quase 40 anos de idade, ter esse tipo de impacto, fazer esse tipo de diferença, é algo muito louvável, cara. E eu achei ele dominante, principalmente com os mismatches. O Bulls não tinha resposta para ele, porque com o Vucevic preso no AD, quem que ia marcar o LeBron, Bruno? Eles não têm uma opção física o suficiente para marcá-lo no quinteto titular, obviamente. Eles trouxeram o Williams vindo do banco, tentaram várias opções. O Drummond não jogou ontem, que foi muito bem no último jogo, não estava disponível por questões pessoais, então eles não tinham resposta pro LeBron. O Caruso vinha marcá-lo e o LeBron meio que ia. Ele fazia o post-up, né? Ele ia dando uns toquezinhos com as costas no Caruso. O Bruno, ele ia andando até o garrafão, cara. Ele arrastava o Caruso até o garrafão, subia, fazia a bandeja e ainda sofria a falta. Então, eu achei ele foi super inteligente. E o Bulls tentou suprir isso com marcação dupla. Quando eles viam um Caruso sozinho com o LeBron, alguém vinha e o LeBron, inteligentemente, Bruno, levantava a cabeça, via o D'Lo, via o Austin Reeves aberto no garrafão, passava a bola. Então, Brunão, a importância desse cara é uma coisa que é absurda. Pode ver no jogo ontem, ele não chegou a 30 pontos, mas foi uma performance pra mim que superou esses 30 pontos, cara. Mas enfim, Brunão, de novo, pra mim, o que mais chamou atenção no Lakers ontem foi o mental, cara. Esse time no papel, a gente sabe que é um time maravilhoso, mas quando eles entram investidos, quando eles entram querendo ganhar mais do que o adversário, Bruno, é imparável. E pra mim, o que traduz isso são os 13 rebotes ofensivos que o Lakers conseguiu ontem e os 29 pontos de segunda oportunidade. Ou seja, o Lakers queria mais ontem. Se o Bulls quis mais no domingo, eles quiseram mais ontem. Então, se o Lakers conseguir jogar assim, Bruno, com as duas estrelas que tem e com o elenco agora ao redor, versátil,
Bruno, o time vai brigar, cara. Me preocupou apenas o banco, Bruno. Sempre que a segunda unidade entrava ontem, o Bulls encostava. Todos terminaram plus-minus negativos. E na parte ofensiva, o banco completo, Bruno, somou apenas 14 pontos, cara. Só 2 caras pontuaram. Terminou com 5 de 22. E a gente tava falando, eu e você, né, particularmente no WhatsApp, né? Embora o Reeves titular faça sentido, seja muito bom para esse time, porque ele é um cara defensivo, ele é um cara que também tem um bom arremesso, ele faz penetração, o banco precisa de equilíbrio, Bruno. E eu não tô encontrando esse cara pra, né, ser um pontuador confiável do banco. O Beasley, na minha opinião, Bruno, eu não eu não entendo como é que o Lonnie Walker não tá jogando mais do que o Beasley hoje. O Walker, o pouco que ele entrou, ele tem sido mais confiável, e o Beasley precisa, na minha opinião, de um descanso. Acho que vai fazer bem pra cabeça dele entrando nas playoffs. Então, de qualquer maneira, Bruno, só pra envelopar, vitória crucial, cara. O OKC venceu ontem. O Pelicans tá numa corrida muito, muito forte. E o Minnesota perdeu ontem pro próprio Phoenix Suns, de quem a gente vai falar agora. Vem pressão aí pra próxima partida entre os dois, né? Que vai ser exatamente o Wolves e Lakers na sexta-feira. Brunão, o jogo amanhã, pra mim, é o jogo mais importante do Lakers no ano. Lakers e Timberwolves. Concordo. Porque se o Lakers vence o Wolves, eles ganham muito, muito conforto nessa corrida do play-in. Basicamente sedimentam a sua presença lá. Tiram, né, uma vantagem de um rival direto e encosta no sexto colocado, que é o Warriors, que perdeu também. Ou seja, estão a um jogo e meio atrás do Warriors ainda. E essa sexta vaga ainda é algo factível. Então, Brunão, tô muito mesmo curioso. Que não seja, a possibilidade desses dois times se enfrentarem no play-in é enorme. Exato. Lakers então, uma grande Wolves, resposta. Né? É uma grande. Isso, vai ser uma outra grande resposta que a gente precisa ver. E vai ser um jogaço, Bruno, porque, como eu falei, o Wolves vem de uma derrota, mas venceu o Golden State Warriors em São Francisco, que não é tarefa fácil. É um time muito bom. A gente vendo o jogo ontem contra o Suns, o Cat tá jogando muito desde que voltou. Fez 5 bolas de 3 ontem. O Anthony Edwards é um monstro no perímetro. A gente mencionou algumas vezes, né, Bruno, como é que o Lakers sofre com perímetros atléticos e físicos. O Wolves é um exemplo clássico desse. Então eu tô muito animado pra esse jogo. E se o Lakers ganhar, meu irmão, embalou, hein? Segura. Exatamente. Ah, é importante. E se ganhar do Wolves, acho que tem o Rockets. Joga contra o Rockets 2 vezes nos próximos 3 jogos. Ou seja, são jogos ganháveis. Então, muito importante vencer esse jogo para ir para esses embates contra o Rockets com mais tranquilidade. É isto. Bom, a gente vai ficar de olho aí nessa semana final aí de temporada regular do Lakers. E que realmente parece que tá bem garantido aí, pelo menos no play-in. Mas tem muita chance de pegar essa vaga direta, que promete ser bem disputada no Oeste, Filipão. Porque a gente tem times como o Phoenix Suns, que estão ali na briga por ela. E o Suns venceu em casa o Minnesota Timberwolves num jogo que contou com o retorno de Kevin Durant. Aí jogando pela primeira vez, né, em casa pelo Suns, desde que ele chegou ao time na trade deadline. Bom, foi um jogo em que obviamente as atenções elas estavam todas voltadas para o Kevin Durant, né? Impossível não ser diferente. Mas o Kevin Durant em si voltou bastante frio, né, Filipão? A gente até se surpreendeu um pouco com a movimentação do KD, a presença dele, né? Ele errou os 6 primeiros arremessos de quadra. Errou os 6 primeiros arremessos, que é um negócio que né, raríssimo na carreira dele. Não é normal. Não é normal. E no fim das contas saiu só com 16 pontos. Atrás do Chris Paul, atrás do Devin Booker, né? Ou seja, ainda tá se readaptando um pouco, né, Filipão? Bruno, a tônica pra mim foi exatamente essa, né? O KD tava bem nervoso, eu senti, ele disse no pós-jogo também que quase não conseguiu dormir na noite anterior, que é muito legal, cara, eu gosto de ver jogadores estrelas levando os jogos a sério, né, cara? Pra você ver, o KD, o cara no calibre dele, campeão, MVP, tá nervoso com uma partida, uma estreia em casa, é muito legal, cara, mostra como é que ele tá com fome, como é que ele quer, Bruno. Mas mesmo assim, o Suns bate um Wolves muito forte, que vinha de 4 vitórias seguidas, Bruno, que inclusive o Golden State Warriors, como a gente mencionou, e ganha, Bruno, a 3ª seguida, cara. Então, foi uma vitória muito importante, ao meu ver, mesmo com o time assim, jogando, 75% do que pode render.
Então, cara, obviamente, como você mencionou, ele sentiu falta de ritmo, que é muito normal, ficou mais de um mês parado, e pegou logo de cara um dos perímetros mais físicos e atléticos da liga, Bruno. O McDaniels, o Conley, o Anthony Edwards, cara, o Karl Anthony Towns, o Gobert. Cara, esse quinteto titular é muito defensivo, é muito físico, gera muito problemas para esse cara que é o KD que precisa do mid-range, né? Então ele teve uma reestreia meio que um pesadelo, né, Brunão? Então, como eu falei, ele errou os 6 primeiros arremessos, terminou só com 16 pontos, 5 de 18 de quadra, mas foi crucial, Bruno, com 8 rebotes, e no segundo tempo ele teve 2 bolas de 3 muito importantes, enquanto o jogo estava bem parelho, a bola veio na mão dele, ele, sem duvidar de si mesmo, acertou essas bolas de 3, e o time conseguiu navegar um pouco e ganhar meio que sem deixar o Wolves apertar muito. Booker, mais uma vez, 29 pontos. Chris Paul, 19. Sempre muito confiável no clutch time, Chris Paul. Impressionante, Brunão. A bola não queima na mão dele. Mas a rotação me agradou demais, Brunão. O Okong foi muito seguro. Terminou o jogo com mais 12 no plus-minus. O Ayton foi super agressivo. Gostei muito. Sofreu muito. Ele fez muitas faltas, mas sofreu muitas faltas também do Rudy Gobert. Teve 3 blocos no jogo. O Payne veio muito bem do banco com 11 pontos. Ou seja, Bruno, a vontade e a entrega desse time me surpreenderam e compensaram a falta de profundidade que a gente menciona algumas vezes. Ou seja, se esse time continuar a jogar assim e com o KD ganhando ritmo, é difícil parar esses caras. Porque numa noite vamos é um time que, com a formação titular, né? Formação com o Booker, Ayton, Chris Paul, o Kevin Durant e a última posição ali acaba. Eles estão contando muito com o Okog, né? Mas às vezes entra também o Campaign e tudo. O time tá 4-0, né? Venceu isso 4 que eu partidas. falava, não. Então é um time que, apesar da. É muito doido a gente pensar isso, né? Apesar dos seus maiores problemas ser a falta de entrosamento, é um time que também já se entrosou tão bem que ainda não perdeu quando eles estavam todos esses caras juntos em quadra, né? Então é algo que vai ter que ser feito meio que os ajustes com o carro andando, até porque os playoffs já estão quase aí e o Suns tá muito perto de garantir a sua vaga ali no Oeste, né? Tá na 4ª colocação atualmente. É o time mais bem colocado do Oeste até agora, que ainda não se classificou para os playoffs. Então vai ser interessante acompanhar o Suns, eu acho, nesses playoffs por conta desses amanhã ajustes. tem Denver, cara. Então se a gente tá falando de teste, né, de ver o time responder contra um adversário mais cascudo, será que o time vai continuar invicto com o KD? Amanhã é o grande teste contra o Nikola Jokic de Denver Nuggets, que vem jogando muito bem, crescendo nessa reta final. Vai ser um confronto muito legal, Bruno, que é um time muito físico também. Quero ver o DeAndre Ayton engajado com o Jokic no garrafão. Quero ver o KD conter esses alas fortes do Denver com o Michael Porter Jr., como o Aaron Gordon. Né? Quero ver o confronto Devin Booker contra Jamal Murray ou Chris Paul contra Jamal Murray. Ou seja, é um duelo dos sonhos, Bruno. Então eu tô muito animado, porque a gente vai cobrir essa rodada de sexta-feira no nosso vídeo de sábado, né? Então, olho nos caras. Olho nos caras, Filipão. E olho também na Conferência Leste. Porque Meu Deus. a gente decidiu fazer um negócio um pouco diferente nesse último bloco, fazer um certo panorama aqui das coisas, porque olha como é que tá a situação. Eu vou só dizer como que tá a situação, especialmente das últimas 4 vagas, né? A gente tem os 4 primeiros colocados estão classificados, né? Bucks, Celtics, Sixers e Cavs. Estão ali com a vaga garantida. Inclusive o Cavs garantiu sua vaga para os playoffs agora essa semana junto do Sacramento Kings, né? São os 2 times que estão classificados. Aí a gente Aliás, parabéns, Kingão. Parabéns, Sacramento Kings Brasil. A gente já falou muito sobre o Kings nos outros vídeos. Que acho que quem tiver essa curiosidade, você vai, pô, que o Kings, cara? Poxa, os caras conseguiram vaga nos playoffs e tal. Tem muito vídeo aqui no 3 pontos e a falta explicando como que os caras conseguiram isso. Então vocês dão uma olhada, porque tá tudo explicadinho sobre como essa grande temporada do Mike Brown, do time do Sabonis, de Aaron Fox, os caras estão mandando muito bem. No leste a gente tá com Knicks e Nets em quinto e em sexto, né? Knicks tá 44-33, Nets tá 41-35. E aí a gente tem, na zona ali do play-in, o Miami Heat com 40-37, Hawks e Raptors, ambos com 38-38, e o Chicago Bulls com 36-40, Felipão. O negócio tá bem apertado ali na zona do play-in, né? Não deve mudar muito em relação
aos times, né? Até porque o 11º ali é o Wizards com 34, dificilmente vai chegar nessa última semana, mas pode ter muita mudança de posição aqui nessas vagas do play-in, hein, Filipão? Eu rio porque o Wizards é um time que, Bruno, a gente não dá pra, eu não sei o que dizer do Wizards, cara. Eu não sei o que dizer do Wizards. Vai brigar? Não sei. Que a gente não sabe que time vai entrar em quadra. Eles são capazes de ganhar do Boston Celtics como eles ganharam e perder uma sequência de 5 jogos agora, seguidas, né? Então, assim, não dá muito pra não dizer que o Bulls tá numa posição muito boa. Não nos números, né? Porque tá só a 2 jogos na frente do Wizards. Mas, Bruno, tem jogado muito bem, cara. A gente cobriu os 2 últimos jogos contra o Lakers. Fiquei muito espantado, assim, positivamente. O Bulls é a melhor defesa desde o All-Star Break, Bruno, da liga. Tá muito claro assistindo tá muito claro assistindo o jogo desses caras, como é que eles estão comprados, investidos, segunda unidade completa com o Kobe White vindo muito bem do banco, o Dosunmu vindo bem do banco, o Drummond jogando bem. Então eu vejo o Bulls muito bem, Bruno. O Raptors também. O Raptors tem jogado bons jogos, né? Nos últimos 10 ganharam 6, cara. E vem numa stretch de 3 vitórias seguidas. Então, estão cheirando o cangote desses 2 próximos times, o Hawks e do Heat. O Heat, Brunão, o seu Heatão, meu Deus, hein, Brunão? São 3 derrotas seguidas. Inacreditável esse time, cara. 3 derrotas seguidas e um time que, pra mim, cara, o Heat não é nem sombra dos últimos 3 anos, vai. E você concorda comigo, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu ali internamente que o time simplesmente ele não clicou, né? Acho que aquela habilidade do Spoelstra de extrair o máximo dos jogadores, ela não deu certo dessa vez, né? Vários daqueles caras ali undrafted que fizeram muita diferença, o Max Struz, o Gabe Vincent, o Dedmon. Nessa temporada eles estão rendendo absolutamente nada. Duncan Robinson quase não tem jogado também, né? Então, cara... E o Spoelstra faz umas escolhas muito esquisitas. Eu acho que o time até melhorou um pouquinho com a chegada do Kevin Love. Mas, assim, é aquele time que não tem aspiração nenhuma, assim, nenhuma. Mesmo que se classifique para os playoffs, eu não acho que vai avançar muito, não. Não vejo passando do primeiro round, Bruno, honestamente. Eu também acho que não. Se o Heat passa em sétimo, eles pegam o Boston Celtics hoje, que é o segundo colocado. Então, assim, né? Muito complicado. Ou seja, por mais que eles passem em sexto, eles têm os Sixers. Então, cara, eu não vejo o Heat ganhando nenhum round nos playoffs. E o Hawks também, pra mim, é outra incógnita, Bruno. Nos últimos 10 jogos, 50%. Perdeu 5, ganhou 5. E é um time que a gente achou que com o coach na área eles fossem melhorar, mas aqueles problemas de vestiário, pra mim, estão muito presentes ainda. Eu não consigo entender bem a química entre o Dejounte Murray e o Trae Young, e isso tem se traduzido em quadra, Bruno. E além disso, pra mim, isso é uma tabela muito difícil, cara. Eles têm amanhã o Brooklyn Nets em Nova York. O Nets é um time que apesar dos pesares, tá bem, né? Deve complicar. E depois tem Dallas, tem Chicago, tem Washington, Filadélfia e Boston, cara. É bem complicado. Então eles só pegam times, Bruno, que estão brigando por algo. Ou seja, eu não consigo ver o Hawks terminando em 8º. Eu acho que Toronto e Chicago têm chance de pegar essa 8ª vaga. Seria muito interessante, um jogo a menos pra eles, né? E agora, cara, eu já falei do Brooklyn Nets, a gente também cobre bastante esses caras, né, Bruno? É um time que, pra mim, uma surpresa muito grata, e eu estou gostando muito de ver o Mikal Bridges se transformando num franchise player, porque eu acho que ele pode se tornar, sim, um dos melhores two-ways da liga. E a notícia que a gente tem do Brooklyn Nets é que o Ben Simmons foi desligado para o restante da temporada, Bruno. Diz que é por conta do problema de costas dele, né? Dizem que ele tá lesionado pelas costas, mas opinião pessoal, acredito que o Ben Simmons não tenha mais espaço nesse time do Brooklyn Nets, Bruno. Essa é a minha visão. O coach Vaughn tá contente com esse elenco, entende que não há fit, não há encaixe pro Ben Simmons, e, portanto, vai trocá-lo nessa off-season. Então, vamos ficar de olho para qual o destino do Ben Simmons. E em último caso também, é um contrato grande ainda, né? Ele vai para 37 milhões na próxima temporada. E ainda tem 2 anos de contrato. Então pode ser um buyout um pouco caro para os times que estão querendo fazer essa movimentação de buyout não vai ser, né, cara? É algum time que ainda acredita nele, querendo vai apostar ser uma nele, troca né? eu acho que vai ser uma troca muito difícil de fazer, viu? Eu tenho a impressão de que o Ben Simmons pode amargar mais uma temporada aí no banco, viu?
cara, vamos ver, tem muito time querendo se desfazer de contratos grandes também, e o Ben Simmons, querendo ou não, é um cara muito jovem ainda. Então não sei se talvez um time, exemplo, cara, um Orlando Magic da vida tá encaixadinho, tô dando só um exemplo, assim, um time jovem, um time que, né, queira algum cara que possa ser um defensor de elite no perímetro. Então, cara, vamos ver o que vai acontecer. Mas, Bruno, falando do meu Knicks agora. Pra fechar aí, Filipão. Falando do meu Knicks, o Knicks venceu muito bem o Miami Heat ontem, tá numa crescente interessante, o Emmanuel Quickley vindo de jogos muito bons vindo do banco. Na minha opinião, não chega na quarta colocação, Bruno. Eu acho que o restante da tabela do leste já tá bem... Esse top 4 parece estar bem definido já, né? Claro que eu acho que essa vaga 2 e 3 pode se alternar, porque o Boston tá pengando, e tem um jogo muito difícil hoje contra o Bucks. Então, vamos ficar de olho. Mas, Bruno, o Sixers... Então, portanto, o Sixers pode pegar a vaga de Boston em segundo lugar, mas, cara, o Cavs tá muito bem. O Cavs tá 3 jogos na frente do Knicks. 4 jogos perdendo na frente do Knicks. Então, eu não vejo o Knicks tirando essa desvantagem. O que muda um pouco o panorama, pensando no eventual confronto entre quarto e quinto colocados. O mando de quadro vai ser do Cleveland Cavaliers. E essa série vai ser fenomenal. Vai ser sensacional, Bruno. Vai ser... Jalen Brunson contra Spider Mitchell, né, que são 2 caras que, né, o Spider queria jogar em Nova York e não acabou indo para Cleveland. Então, muito legal. Mas, Bruno, menção pro Milwaukee Bucks, que ontem mais uma vez fez o dever de casa. E Drew Holiday, né, cara? Que o Bucks tá jogando, cara. Inacreditável você pensar que numa partida em que você tem Giannis fazendo triplo-duplo, o Drew Holiday foi o grande destaque, porque um cara quando faz 51 pontos numa partida não tem como dar destaque pra ele, né? Então, Brunão, exatamente, cara. Career night do Drew Holiday, 51 pontos, 20 de 30 de quadra, cara. O cara tá... Ele talvez... Vou lançar uma pergunta aqui pra você, Filipão. Daquelas que você gosta. Curveball. Meu Deus. Seria o Drew Holiday, tirando os candidatos a MVP ali, né? Embiid, Giannis e Jokic. Seria o Drew Holiday o melhor jogador da NBA no momento? Bruno, eu diria que sim, cara. Eu diria que sim. E é incrível porque, como você mencionou, ele tá no time do Giannis Antetokounmpo, né? E vamos ser honestos, se você tira o Drew Holiday desse time do Milwaukee Bucks esse ano, com o Giannis muito lesionado, não disponível, aonde estaria esse Milwaukee Bucks? Estaria brigando no meio ali do leste. Então, pra gente... Não estaria com essa tranquilidade toda que eles estão agora, 55 vitórias. O primeiro time a se classificar, não estaria. Não estaria. Então, eu acredito que o Drew Holiday deve figurar em algum ponto no top 10, do MVP. Não seria loucura alguma. É um dos jogadores meus preferidos de se assistir, sem dúvida alguma, nesse momento, Brunão. Eu acho que o Drew Holiday, ele tem, né... O mais legal foi ter visto ele florescer como esse cara que contribui também como um armador ofensivo, né? Porque ele chega ali no Bucks em 2021 muito para ser esse complemento defensivo, às vezes para ser aquele carrapato, né, o cara que tá em todos os lugares da quadra, e eu acho que essa função ela se intensificou ainda mais depois da saída do PJ Tucker, né, e agora a gente tá vendo ele aparecer não só como essa figura defensiva, mas também como esse cara capaz de contribuir, né, com uma pontuação, especialmente nessa noite de ontem, não tem como não elogiar, né, o cara fazendo 50 pontos, é realmente impressionante. Bom, é isto! Chegamos então ao final de mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Deixa seu comentário aqui sobre em que posição vocês acham que o Lakers vai terminar aí a temporada regular. O que vocês acham que vão se classificar. Faltam poucas vagas agora para os playoffs e a gente vai acompanhar essa semana decisiva aí da temporada regular aqui. Filipão, tamo junto. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!